Enfim, pessoal. Então, vamos para a prática. Isso aqui era a última o último módulo, tá certo? O que a gente vai fazer agora é rodar o AFL, tá certo? Num executável da escolha de vocês. Para vocês verem como é que esse negócio funciona, tá certo? Né? Eu acho que eu dei um exemplo aí de executável que a gente poderia usar, certo? Então vocês conseguem ver aí o meu console, pessoal? Sim, professor. Certo? Então, vocês veem aqui a aula 7, Fuzzing AFL, tá certo? Então, CD, Fuzzing AFL, certo? Então, vocês veem aí que não tem nada, é até estranho não ter nada, tá? Talvez eu vou baixar, você mostrar aqui. Certo? Eu acho que a gente vai fazer tudo desde o início, tá certo? Para mostrar. Né? Então, a primeira coisa, a gente dá clone no AFL, tá certo? Vou mostrar realmente passo a passo para vocês. Então, dá clone aqui mesmo, aqui dentro do AFL. Certo? Dentro dessa pasta mesmo, porque depois eu deleto, certo? Então, pronto. Já dei o clone dentro do AFL, então, você criou aquele diretóriozinho ali, certo? Então, build AFL, runs very quickly, certo? Então, vocês entram AFL e make install, certo? Então, tá aí, checking, 76, está rodando o Celang, certo? Então, vocês vão precisar aí do LLVM, certo? Eu acho que ele roda com GCC também, eu acho que isso não é problema, tá certo? Então, acho que eu tenho que, deixa eu dar um sudo aqui, certo? Vamos ver se seja isso. Bem, ele rodou, então tem que ter um sudo aqui nesse readme, tá certo, pessoal? Deixa eu fazer logo essa correção aqui, certo? Antes que eu esqueça, porque ele adiciona, ele precisa de alguma permissão aqui. O sudo make install. Tá ok até aqui, pessoal? Tá ok, professor. Alô? Então, veja só, pessoal, aqui nessa parte aqui é importante, eu quero que vocês entendam. Isso aqui não tem nada a ver, tá certo? Nada a ver com com a FL. E aqui eu estou pegando um programa, tá certo? Um programa que está no GitHub, que eu sei que tem bugs, tá certo? Eu sei que tem bug nesse programa, então eu vou clonar esse programa, fazer o build desse programa, tá certo? Né? E eu sei que esse programa executável que eu estou dando build, ele tem bugs. Né? Eu estou fazendo isso para rodar o FL em cima desse programa executável, né, com o objetivo de encontrar bugs nesse danado aí desse fuzz goat, tá certo? Mas ele é simplesmente um executável. Eu poderia estar usando o LS, por exemplo, tá certo? Ou o Brackely Cron Driver, tá certo? Ou qualquer outro executável que vocês tenham em mente aí, certo? Então, eu vou dar clone aqui. Opa, não sei porque eu fiz isso. Certo? Sair daqui, certo? Dou um cd to fuzzgoat, dou um git clone fuzzgoat, certo? Depois a gente dá um cd fuzzgoat, tá certo? E dou um make. cd fuzzgoat e make. Tá ok? Vocês estão comigo até aqui, pessoal? Sim, professor. Então, basicamente, só por curiosidade, tá certo? Só por curiosidade. Vocês estão vendo essas palavras aqui, ASAN e MSAN? Sim. Vocês veem isso aí? Sim, tá Isso meio aí que mas dá pra ver, professor. eu aumento aqui, certo?
Então, ASAN e MSAN, essas palavras normalmente significam, esse SAN, S-A-N, significa sanitizer. O A é para address sanitizer. M para memory sanitizer. Esses são sanitizadores. Vocês não precisam entender isso, só precisa saber que o compilador, nesse caso, o compilador foi o GCC, tá certo? O compilador tem essas opções, tem opções de sanitização, entendeu, pessoal? E ele introduz no executável. Nesse caso, o executável foi o FuzzyGoat. Ele injetou no executável código que monitora se algo estranho está acontecendo durante a execução. Então, isso é introduzido pelo compilador. É algo que o GCC faz, tá certo? O LLVM faz. Esses sanitizadores permitem você, né, perceber se uma determinada execução tem algum problema. Isso é introduzido pelo compilador. Isso não tem nada a ver com fuzzing, tá certo? É o compilador que faz isso. Tanto o LLVM como o GCC fazem isso. Tá ok? Vocês estão comigo aí, pessoal? Sim. Certo? Então, agora a gente tem um executável, tá certo? Tá aqui FuzzyGoat ASAN e FuzzyGoat. Tem um FuzzyGoat que tem esse address sanitizer e tem outro FuzzyGoat sem isso aí. Veja que é bem maior, né? É maior, consideravelmente maior, o que tem o sanitizador. De toda maneira, a gente tem esses dois executáveis. Eu estou vendo porque está em verdezinho aí, isso aí é um executável, né? Se eu executar isso aí, né, se eu chamar isso aí, ele vai conseguir executar, né? E agora eu vou sair do diretório e eu vou realmente executar. Aqui um detalhe importante, eu não quero que vocês esqueçam disso aí. Da mesma maneira que em jogos você precisa executar a tua CPU em um modo, como é que eu posso dizer, com uma maior frequência, com a tua unidade de processamento rodando com uma frequência maior, né? Eu vou precisar fazer isso agora, tá certo? Então, o AFL, ele requer que você execute a tua CPU nesse modo acelerado, com uma frequência maior. Eu vou fazer isso agora, tá certo? Então, eu só quero que vocês entendam, tá certo? Que vocês não devem deixar a tua CPU sempre rodando nisso, porque ela dissipa muito mais calor, entendeu? Então, vai haver uma dissipação de calor maior, tá certo? Então, idealmente, você quer executar isso num ambiente refrigerado, se for deixar executando, né, durante a noite inteira, tá certo? Então aqui está o segredo, tá certo? Então, são dois comandos, né? Esse é um comando que você usa, né? Desculpa, eu tenho que estar com o super usuário para fazer isso, certo? Então, eu venho aqui, certo? Então, agora eu estou com o super usuário, tá? Então, primeiro esse comando aqui, certo? E depois esse comando aqui. Cadê? Opa, desculpa. Cadê o governador aqui? Opa, tá aqui embaixo, tá certo? Então, cd. Pronto. Então, eu tenho que escalar aqui o governor. O nome desse negócio é governor, tá certo? Então, o comando cd ficou em outra linha aqui. Deixa eu ajeitar aqui, certo? Porque estava em duas linhas aqui, desculpa aqui, pessoal. Eu tenho que ajeitar esse negócio aqui, está muito ruim aquele. Deixa eu, né? Depois eu ajeito aqui o readme. Certo? Enfim. Então agora tem vários modos desse scaling governor, né? O modo performance que tua máquina está rodando em Unix, ela nunca roda nesse modo.
é esse modo que ele roda muito mais rápido. A CPU roda no modo muito mais rápido e roda e dissipa mais energia também, evidentemente, né? Mais calor, aliás. Certo? Então, deixa eu só ajeitar isso aqui logo, antes que eu esqueça. Então, isso aqui não deveria estar na mesma linha. Eu não sei se eu colocar isso aqui, ele ajeita. Certo? Vamos ver se ele ajeita se eu colocar isso aqui. Aparentemente ele ajeitou, né? Foi isso, pessoal. Aparentemente ele ajeitou. Acho que sim, acho que sim. Certo? Botou ali uma corzinha diferente. Certo? Eu posso colocar isso aqui também. Vou tentar colocar em tudo, já que eu coloquei ali. Certo? Bem, agora a gente tem alguma coisa assim, está mais organizado. Tá certo? Enfim, pessoal, então a gente já alterou aqui o governor e agora a gente pode rodar o AFL, tá certo? O AFL já está, como eu instalei, eu rodei um make install, né? A gente já tem o AFL, pode rodar da linha que a gente quiser, tá certo? A AFL está aqui, a AFL min, a AFL, né? Qual foi o comando que ele pediu para eu executar? AFL fuzz, né? A AFL fuzz está aqui, tá certo? Então eu vou rodar, né? Eu vou entrar no diretório, né? Eu vou rodar no diretório, né? E ainda estou como root aqui, eu acho que eu não precisava estar como root, né? Mas enfim, né? E eu vou como para o diretório, meu diretório, né? Certo, 7 e fuzz gold. Então, eu acho que eu podia ter até executado aquele caminho mesmo que eu estava lá. E agora a gente pode executar aqui. Vou executar o AFL fuzz. As series de execução, os arquivos de entrada para esse programa fuzzgoat está aqui dentro. Então, aqui são os arquivos, as entradas, você pode colocar quantas você quiser. Então, o AFL Fuzz vai iterar em cima dessas entradas, executar, modificar essas entradas para tentar encontrar, né, novas entradas. Então, as entradas que ele encontra problemas, ele joga aqui em out, tá certo? O executável, o nome do executável é fuzzgoat, tá certo? Né? E aqui é a lista de parâmetros, algo desse tipo, tá certo? Né? Mas enfim, então a gente pode executar isso aí é a tela inicializando, né? Então essa é a tela que vocês veem do AFL, tá certo? Então tem um monte de estatística, veja que tem horas aqui, tá certo? Normalmente você deixa isso aí executando durante a noite, né? Tentando encontrar problemas. Veja que a gente já encontrou 7 crashes únicos, né? Aí eu vou perguntar, o que é um crash único? 8 agora, certo? Crash único é um crash que tem um perfil, né? Um perfil da pilha diferente. Então, um crash, ele gera uma pilha, né? De onde foi que aconteceu aquela crash dentro do executável, né? As instruções próximas, quem chamou a última função, quem chamou a função que chamou, a pilha de execução, mais as instruções. Então, ele usa aquilo ali, né, como uma assinatura. E existem 12 agora assinaturas diferentes, né, 103 atuais crashes no programa, tá certo? Enfim, pessoal, então tem um monte de informação aqui,
né? Então, informação de cobertura também, né? Que ele calcula, eu não estou esquecido onde é que ele coloca aqui informação de cobertura, certo? Então, tem alguma coisa a ver com esse map density aqui, tá certo, pessoal? Ou então é isso aqui, é edge coverage, né? New edges, 44%, né? Então, 44%, então isso aqui, né, ele vai descobrindo e vai calibrando aqui os novos CPU. Veja que a gente está executando a CPU intensamente, tá certo? Tem a CPU aqui, eu nem sei como é que fica acima de 100%, mas se eu colocar aqui o meu, né, monitorar a execução, olha só como é que está a minha máquina, tá vendo? Tem 96, 93, isso é o tipo de coisa que você roda numa máquina poderosa, tá certo? Você deixa rodando com a intenção de descobrir bugs no teu executável, certo? De manhã você chega e você vai inspecionar os bugs que você encontrou. Isso normalmente é para quem programa código de sistema, né? C, C++, né? Gera executáveis, né? Qualquer tipo de executável. Estou falando de C, C++ só como exemplo, porque é mais popular. Mas, tipicamente, programas que você compila utilizando LLVM ou GCC, certo? Isso entra C# aí na história também, ok? Mas, enfim, pessoal, basicamente é isso, tá certo? Vocês saírem aqui, dá um Ctrl C, eu saí, tá certo? Vocês olham aqui, né? Vê o diretório Alt, né? O diretório Alt, ele mostra todas as crashes que ele encontrou, né? Tudo que o programa ficou travado e ele teve que interromper a execução, tá certo? Então, os crashes que você encontrou, então são esses, você entra aqui, isso aqui são entradas, pessoal, tá com esse nome aqui, um maluco que ele gerou, mas são entradas, o programa realmente é binário, entendeu? Então, se você passar isso aqui para o programa, em princípio, se você passar isso aqui para o programa, tá certo? Isso aqui, aliás, aquele programa é um JSON, tá certo? Então isso não é um binário. Ele recebe, aquele programa FuzzGoat, ele recebe um JSON como entrada. Então se a gente passar isso aqui como entrada para o programa, ele vai dar pau, tá certo? Então vamos copiar, eu vou copiar isso aqui só como exemplo, tá certo? Aqui ele está dizendo, olha, isso aqui é um exemplo que dá pau, certo? Isso aqui é uma entrada um pouquinho maior. Vamos pegar essa entrada. Estou vendo aqui pelo tamanho, tá? Certo? Pegar essa entrada aqui, que é um pouquinho maior, certo? Um cat aqui. Então, porque tem espaço em branco. Eu não vou usar essa aqui, não. Então, vou usar essa aqui mesmo, certo? Se eu passar isso aqui, né? É o que está dizendo. Se eu passar isso aqui para o executável, certo? Ele dá pau. Certo? Então vamos lá. FuzzGoat, vamos ver o que acontece. Asa. E eu passar isso aqui, o que é que vai acontecer? Certo? Então, eu não sei se ele estava esperando um arquivo, certo? Deixa eu ver aqui se o FuzzGoat, quais são os parâmetros. Então é um file, né? Então tem que ser o nome do arquivo. Então vamos passar lá o arquivo ao invés disso aqui. Então Alt, tá certo? Crashes, certo? Eu vou passar lá o primeiro arquivo, eu acho que é esse, né? O que é que vai acontecer? Certo? Olha só o que aconteceu, segmentation fault. Vocês estão vendo, né, pessoal? Certo? Então o programa quebrou, deu um crash quando eu passei aquele arquivozinho lá, né? Só como exemplo para vocês entenderem, tá certo? Então, aparentemente eu poderia escrever aqui um JSON qualquer, né? Normal, um JSON, por exemplo, no in, ele não deveria dar nenhum problema, né? Então, um desses JSON aqui, in, certo? Isso aqui foi a seed que a gente utilizou, certo? Essa foi a seed que a gente utilizou, certo? Então, se eu usar isso aqui como seed, né? Cadê o FuzzGoat? Normalmente a seed não deveria dar um problema, entendeu? Então, in seed, certo? Unable to pass data, mas isso aqui não é um erro, tá certo? É só uma entrada inválida, não é um problema, não é um crash. Só que um unable to pass data é uma mensagem emitida pelo executável. Não tem nada de errado aí,
Só foi uma entrada pequena que foi usada como semente. Então você poderia usar uma entrada qualquer, tá certo? Então eu poderia chegar aqui no in, tá certo? Tirar cd in, vamos fazer uma outra experiência. Então, ao invés de seed, chegar aqui em max seed, certo? Vou tirar isso aqui, ao invés disso aqui, vou chegar aqui, colocar, sei lá, né? Me ajudem aí, pessoal. Chegar name, dois pontos, né? Então, curso, né? Ciência CC, certo? Tem vírgula no JSON? Me digam aí, pessoal, me ajudem aí. Formato JSON. Parece com formato Vai com JSON. vírgula, sim. Sim. Então, CC, year Acharam. 2020, tá certo? Disciplina, dois pontos, certo? Testes. Isso parece com um JSON válido, pessoal? Tem aspa aqui também, na chave. Na chave tem aspa também. É aspa dupla ou aspa simples, não importa. É aspa duplas ou simples ou não importa? Eu acho que dupla. Assim, né? É isso? É Isso. isso aí, pessoal. Por que isso aqui não está fechando? Não, né? Tem alguma coisa faltando aqui? Enfim, certo? Vou usar isso aqui como seed, tá certo? CD, certo? E executar aqui, deixa eu ver, o AFL puzzle, né? Program aborted, oops, the program crashed with one of the test cases provided there are several possible explanations. Parece que ele não gostou, deixa eu ver se eu executar o AFL na entrada. Na AFL, né? Se eu executar o programa puzzle. Eu acho que assim, o programa não pode quebrar na seed, né? Ele quebrou na seed. Tem alguma coisa aí estranha aí na seed. Né? Eu não sei o que é que era. Certo? Então, git, então aqui, git, terceiro espaço, o que é que é? O programa também está tão quebrado aí, que deve estar tão quebrado que é difícil até a gente dizer o que é que é. Vou tentar simplificar as coisas aqui, tirando esse espaço em branco, queda de linha, para ver se tem alguma relação. Ainda quebrou. Vou tentar tirar aqui. Ainda quebrou. Tá difícil, né? Git. Ele não quebra quando tem aquele outro espaço ali, se ele não quebrou quando botou um negócio assim. Ah, estranho. Será que ele preferia desse jeito aqui? Ah, enfim, eu poderia fazer desse jeito aí também, mas assim, ele também não está reconhecendo unable to pass data, eu não sei exatamente o que, é que ele espera, né? Se ele não gosta dessas aspas, talvez, não sei, será? Vou tirar as aspas.
Bem, eu não sei quando é que ele não reclamaria, mas a gente poderia executar aqui desse jeito, entendeu? Né? E daria erro do mesmo jeito, certamente, certo? Daria os crashes do mesmo jeito. O problema aí, pessoal, ele encontrou já um crash, mas provavelmente ele está usando, como a gente não apagou nada daquele diretório, do diretório alt, né, ele lembra, tem lá, esse negócio está muito otimizado, isso aí o pessoal leva a sério, realmente isso aí, entendeu? Então, aquele conteúdo do diretório alt, né, tinha ali as crashes e tudo mais, é por isso que ele não está descobrindo crash na mesma velocidade, né, porque ele reconhece que tem crashes que já foram descobertos, então ele não reporta novamente. Então tem 3 únicas aí, vocês estão vendo. Tá? Enfim. Oi. Esses crashes que são descobertos, eles são na força bruta mesmo? Como é que é? Repete aí, por favor. Esses exemplos aí, esses crashes, eles são descobertos na força bruta? Boa pergunta. Veja só, eu vou repetir o que eu tinha falado antes. Veja só, tem 3 estratégias. Tem a estratégia que é black box, tem a estratégia que é white box, que não tem nada de força bruta, mas é algo que você precisa do código, precisa muita informação, você precisa instrumentar o código para capturar todas as restrições associadas às entradas, né, que vão levar à execução de uma branch ou de outra, certo? Isso é o white box. Então a execução simbólica é um exemplo disso aí. Eu não vou entrar nessa explicação, não. E tem algo que é meio termo. E não é força bruta. O que acontece? Ele gera as entradas, ele modifica aquelas entradas, aquela seed, né, e adiciona coisas novas, remove coisas, modifica símbolos e tudo mais. Isso é feito na força bruta. Mas o que é que acontece? Quando ele percebe que ele descobre uma nova branch, vem aqui. Quando ele percebe que ele descobre uma nova branch, por exemplo, se eu troquei uma aspa simples por uma aspa dupla, certo? E aquilo ali fez com que eu conseguisse entrar numa branch. Ele vai guardar aquela entrada, entendeu? Ele guarda ele separa aquela entrada, né? Porque ele viu que, olha, aquilo ali, ele cobriu uma branch. Então, alguma informação do código ele extrai, informação de cobertura. Ele observa aquela informação de cobertura, certo? Então, quando ele descobre uma branch nova, ele separa aquela entrada, tá certo? Para reusar aquela entrada mais na frente. Então, a resposta é sim e não. Ele gera totalmente aleatório, só que ele percebe algumas das entradas que ele gerou tiveram efeito de descobrir algo novo no código. Ele separa essas entradas e na próxima geração, ele vai começar a executar, a fazer as mutações a partir daquelas entradas novas que ele descobriu, né? Que cobre branches novos. E dessa maneira, ele vai se aprofundando dentro dos branches, dos caminhos do programa. Tu entendesse? É um algoritmo genético, professor? É como se fosse um algoritmo genético. Ele não usa uma função de fitness como um algoritmo genético. Mas ele é evolucionário no sentido dele perceber que, olha, vamos falar de uma maneira bem genérica aqui, vai ter entradas que eu gerei que vão estar mais adaptadas, tá? São aquelas entradas que, né, que cobrem caminhos diferentes. Aí ele, separa aquilo ali. E numa geração nova, numa outra geração, ele vai começar a partir daquele conjunto que levou para novos caminhos, entendeu? Né? Então, ele pode ser considerado uma busca evolucionária por conta disso, mas ele não usa nenhum algoritmo clássico de algoritmos genéticos com a função de fitness e tudo mais, tá certo? Né? Enfim, pessoal, vocês entenderam aí a descrição do que eu falei? A única coisa que eles usam é informação de cobertura.
O nome disso aí também é chamado de Coverage Guided Fuzzing, né? Ou Gray Box Fuzzing. Coverage Guided, né? Fuzzing. Então, fuzzing guiado por cobertura, certo? É o que existe de mais moderno hoje para se fazer fuzzing. Por quê? Não é estúpido, burro, digamos assim, como Black Box Fuzzing, como uma ferramenta como Radamsa, por exemplo, vocês podem até brincar, tá certo? E é muito, muito, muito mais barato, mais prático do que usar a execução simbólica. Por exemplo, vocês pegaram uma ferramenta como CLI, por exemplo, que é uma ferramenta que o Christian Kader, que é o professor do Imperial College de Londres, que ele mantém, entendeu? Né, que tem vários problemas, né, principalmente no custo de execução e na incapacidade de descobrir certos caminhos, certo? Então, hoje em dia, que o pessoal da indústria o que está usando é isso, tá certo? Ou a AFL, né, ou a AFL, é o acrônimo para American Fuzzy Lop, né? Não me pergunte, esse nome está horrível de ver aqui, está em amarelo, mas enfim, tá certo? Não me pergunte o que é que significa isso aí, é só o fuzzy que faz sentido aí, né? Não sei porque ele botou América também na frente, mas hoje em dia isso aí compete com o libfuzzer, tá certo? O libfuzz, que é uma ferramenta que vem junto do compilador LLVM. Tá ok, pessoal? Tá claro aqui, pessoal? Vocês entenderam? Professor, Diga. o Hadoop, ele é um fuzzer ou é uma coisa diferente? Olha, é uma ótima pergunta, tá certo? A gente não teve uma aula específica sobre o Hadoop, tá certo? Né? O Hadoop ou outras ferramentas semelhantes de geração de entradas de teste, tá certo? Né? Você poderia, se a gente desse esse termo fuzzing, quando você fala fuzzing, esse termo está muito, muito, como é que eu posso dizer, solidificado na indústria, tá certo? O que eu quero dizer para vocês é isso. O termo fuzzing está muito sólido na indústria, tanto no setor de segurança, como no setor de desenvolvimento de executáveis, tá certo? As pessoas que vão liberar um executável, seja ele qual for, né? O Chrome, por exemplo, como vocês viram ali, eu mostrei para vocês, tá certo? Então, a Google tem uma série de componentes lá do Chrome, tá certo? O Chromium, a plataforma Chromium, tem vários componentes ali que são executáveis. Eles rodam fuzzing, isso aí que vocês viram em vários desses executáveis, deixam rodando noite, dia e noite, porque esse código evolui, esse código muda. Então, eles continuam executando isso aí, certo? Então, isso de fato é usado na indústria, né? Mas o contexto são programas executáveis, tá certo? Né? E esse termo está muito, muito solidificado na indústria. Quando a gente fala fuzzing, normalmente a ideia é essa. São programas executáveis que recebem entradas, tá certo? Recebem entradas frequentemente, mas não necessariamente, arquivos, certo? E são esses arquivos que são modificados, né? Existe uma outra maneira de se fazer fuzzing, mas muito semelhante a isso aí, que é um fuzzing onde você constrói, né? Eu até ia falar com vocês sobre isso, caso vocês tenham interesse em fazer essa atividade de fuzzing. Onde o desenvolvedor constrói um driver, tá certo? Ele constrói, porque nesses exemplos que eu estou mostrando aqui, o fuzzing é feito no nível do sistema. Vocês concordam comigo? É o sistema inteiro que está sendo fusado. Então, nesse exemplo aí, qual é o nome do executável, pessoal? FuzzGoat, não é isso? É o FuzzGoat inteiro que está sendo fusado, que está sendo testado. A gente está passando ali um arquivo de teste, mas a gente não sabe, eu não tenho a menor noção se o FuzzGoat tem 10 linhas de código ou tem 100 mil linhas de código. Eu nem abri isso aí para vocês.
é o executável que está ali, ó, FuzzyGoat que está sendo executado. Então, é o sistema inteiro que está sendo testado. Existe uma outra maneira de se fazer isso, certo? É que você abrir o FuzzyGoat, olha, tem um componente aqui, tem outro componente, tem uma função aqui do FuzzyGoat, tem outra função. Então, para você fazer isso, você gera um driver de execução, para você dizer, olha, como é que você vai gerar entradas aqui para o FuzzyGoat, tá certo? Como é que você gera a entrada? Então, você tem que dizer, olha, a entrada tem esse formato, aquele outro formato, certo? E você dá uma seed de execução, um exemplo de entrada, o mesmo esquema, só que o executável vai ser diferente, entendeu? O executável, a partir de agora, vai ser o teu driver, né? O teu driver que vai receber uma entrada e vai transformar aquela entrada nos parâmetros da função que tu vai testar. Então, tu vai conseguir mergulhar em uma função específica, digamos, do FuzzyGoat. Mas você precisa escrever esse driver. Isso é muito comum aí dentro da Google, quando a Google pede para que outras pessoas, né, pessoal que participa da comunidade de código aberto, né, colaborem. Então, eles pedem a colaboração através desses drivers. Ele pede que vocês escrevam drivers para diversas funções dos executáveis que ele tem. Então, isso é uma outra maneira, tá certo? Então, você explica, basicamente, constrói um driver que basicamente traduz as entradas em parâmetros, né, das funções que vão ser testadas, né? E você coloca aí para o AFL e o libfuzz executar. Voltando aqui para a tua pergunta, né? Esse termo fuzzing está muito associado com essa ideia que eu acabei de falar agora, né? De você usar ferramentas como essa para gerar automaticamente essas, né, fazendo loucuras aí para gerar, né, entradas. Já o Hadoop e o EvoSuite, que diria, né, que seria o competidor do Hadoop, que eu não dei aula sobre isso, né? Você poderia comparar com essas ferramentas no sentido que, né, essas ferramentas geram aleatoriamente entradas de teste. Hadoop e EvoSuite também faz isso. A diferença principal, eu não sei quem foi que perguntou, tá certo? Mas a diferença principal, pessoal, é que o Hadoop e o EvoSuite gera, né, testes programáticos. Ele gera código de teste, entendeu? Ele não gera entradas arbitrárias para você passar para o teu código, tá certo? Para você chamar no teu sistema. Ele gera realmente chamada de funções, tá certo? Ele gera chamada de funções, né? Gera acessões, né? Então ele gera testes, literalmente, que você pode usar depois, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Os testes, né, são cientes do código, entendeu? Em Hadoop e o EvoSuite, né, as entradas que são geradas, né, tem consciência do código que está ali por baixo, tá certo? É muito mais caixa branca, digamos assim, certo? Ele gera código de teste literalmente JUnit, que você pode apertar o botão depois, executar e testar, e executar, entendeu? Enquanto aqui é muito mais caixa preta, mesmo nesse cenário que eu falei aí, onde você constrói um driver. Porque para a ferramenta, né, do libfuzz ou FL, não importa. Ele vai estar vendo o driver como um executável. Então, o executável vai ser o driver agora, entendeu? Só que o driver vai estar atacando, vai estar tentando encontrar erros direto em uma função específica. É a diferença. Enquanto se você não construir o driver, né, o que o AFL ou o libfuzz vai estar fazendo é gerar entradas direto para o executável inteiro, entendeu? Vai ter um espaço de busca muito maior, né? Quando você está mais preocupado com uma ou outra função específica, um ou outro módulo, aí você constrói esse driver. Mas para o AFL ou o libfuzz, não faz diferença nenhuma. Aquilo vai se transformar em um executável. Não vai ser mais chamado como executável, não vai ser mais chamado como o FuzzyGoat, certo? Vai ser um driver de uma função do FuzzyGoat, tá? Né? E para o FL não faz diferença nenhuma, ele vai gerar entradas, entendeu?
né? Vai modificar arquivos, vai modificar bytes, entendeu? Né? Ele não gera como o Hadoop ou o EvoSuite entradas de testes executáveis. Tá claro? Quem foi que perguntou aí? Tá sim. O Rafael, né? Ficou claro, né, Rafael?